E pega pra matar e come, carcará, um vai morrer de fome, carcará. Pega pra matar e come, carcará, mais corajoso que homem. Carcará é valente, é valentão, é a grande lá do meu sertão. E os borregos não pode andar, ele puxa no umbigo e quer matar. Carcará, pega pra matar e come, carcará, um vai morrer de fome, carcará. Pega pra matar e come, carcará, mais coragem. Ê, carcará, ê, carcará, ê, carcará, ê, carcará. Baiano bom, baiano bom, baiano bom, é baiano carcará. Baiano bom, baiano bom, baiano bom, é baiano carcará. O que é que eu sou? Sou baiano carcará. Salve. Me chamo Paulo Renato Narciso. Eu nasci em Porto Alegre, fui muito cedo morar em Salvador e tenho o meu pseudônimo, né, de Carcará, capoeira mestre Carcará. Eu sou filho de Clério Narciso, seu Bicudo e Dona Maria. Meu pai é estivador, era estivador, hoje está com os mestres lá em cima. O meu pai era portuário. Minha primeira visão, que eu não sabia, não tinha entendimento de capoeira, foi no Cais do Porto, em Porto Alegre. Meu pai, quando eu era menino, me levava para o Cais do Porto, no braço, né? E eu via os navios, via os colegas deles. Então, naquele tempo, a capoeira era jogada em beira de cais. Eu não tinha entendimento, eu era criança. E ali foi o primeiro momento que eu vi que aquilo ali poderia ser a tal da capoeira, que um dia eu ia conhecê-la. Então, menino periférico, muito ansiedade, muito afoito. Eu me criei, no primeiro momento, até meus 12, 10 anos, no areal da Baronesa, em Gravataí, Menino do Deus, Cidade Baixa ali. Então, ali é um reduto de quilombolas. Futuramente fiquei sabendo que era reduto de quilombolas. Tinha um cara chamado Baiano, que era irmão do finado Tadeto. Então, eles gingavam o corpo e, com a volta e meia, eles se degladiavam na rua e eu vi que faziam uns movimentos diferentes. Mas eu vi a capoeira mesmo, foi quando o mestre índio chegou no Rio Grande do Sul. De passagem, eu cheguei até a fazer uma aula com o mestre Vadinho, lá no Gigantinho, em Porto Alegre, que tinha um movimento de capoeira em Porto Alegre, eu não tinha esse entendimento. O mestre Vadinho fazia um movimento, fui lá, mas mesmo a capoeira propriamente dita, comecei a perceber ela com o mestre índio. Vi mestre Monsueto na Rua Uruguai, na academia Tuquixim, mas como eu estou afirmando, e tinha um movimento ainda do churrasquinho, que eu ia para os parques treinar, morava no Menino Deus, então eu ia para o Marinha treinar. Marinha não é o que é hoje. E ali eu via, às vezes, o churrasquinho, o Juarez, Bartolomé, os pessoal brincando. Eu já ia ali brincar na capoeira com eles, antes de fazer a capoeira com o mestre índio. Então, meu mestre, eu só tive e tenho um mestre, que é um mestre índio da Bahia, Manuel Olímpio de Souza. Mas antes, como eu disse, fui fazer uma aula com o mestre Cal, no Gigantinho, assisti aula de mestre Monsueto, nossa academia Tuquixim, porque a gente não tinha condições financeiras de pagar uma academia. Então eu treinava na rua. Eu ia pra rua, treinava, meu ídolo era Bruce Lee. Naquela época a gente ia assistir o matiné e via o Bruce Lee treinando. Eu ia pro fundo de quintal treinar. Então eu achava que eu fazia capoeira. Tanto é que o mestre até brincou comigo algumas vezes, que eu perguntava para ele, mas mestre, como é que foi o mestre? O cara chega lá, chegou gingando de lá, dizendo que sabia capoeira, claro que eu não sabia. Então, meu primeiro e único mestre foi o mestre índio da Bahia. A minha primeira aula com o mestre índio, na verdade, era para ser com o mestre Monsueto. Porque naquele tempo as academias eram assim, era contrato. Você tinha que ter um contrato e não podia findar aquele contrato. Você tinha que transferir o contrato para terceiros. Eu tinha um colega que fazia taekwondo com o mestre Edson, de taekwondo, em Porto Alegre. E eu vivia correndo por aí para aprender a capoeira. Daí disse assim, o meu mestre está indo para Brasília, foi campeão brasileiro de taekwondo e não vai mais participar. Então, minha primeira aula de capoeira foi na academia Budokan, na Siqueira de Campos. Então, eu peguei esse contrato, paguei e fui transferido. E só que eu sabia que quem dava aula lá era o mestre Monsueto. Mas naquele dia ele estava saindo da academia, estava entrando, nunca me esqueço, me lembro,
mestre índio com black power desse tamanho, um crucifixo de prata, jaqueta de couro todo murcho, assim, que era frio, era junho para julho. E aí fiz a minha inscrição, paguei o contrato, a secretária falou, ó, hoje é esse mestre que vai dar aula. Aí eu tive a maior felicidade de saber que eu ia começar a minha aula afinco com o mestre índio. Quem se encontrava ali naquela época era o mestre Grilo, que era cordel verde e amarelo, que era aluno de Monsueto. Tinha o mestre Fumaça também, que ficou pouco tempo lá, junto com o mestre Monsueto. Tinha o Silvio Comenini, tinha a Torelli, Ligeirinho, que era uma geração, né, que já estava ali com o mestre Monsueto. E aí eu entrei com uma calça preta, de Kung Fu, para fazer minha primeira aula de capoeira com o mestre índio. Foi meu êxtase. Aí é barril. É barril. Como eu disse, periférico, a gente quando é adolescente, cheio de espinha na cara, o cabelo todo não sabia se ia pra cá, pra lá. Então, como eu disse, eu achava que eu fazia capoeira. Então eu sabia gingar todo torto de lado, uns movimentos meio... Até o mestre de me corrigir. Então a minha primeira aula, pra mim, foi assim, um divisor de águas, vamos dizer. Ginga assim, o movimento é assim, assado. Então, no meu ímpeto, até nunca me esqueço disso, no meu ímpeto, a academia da Budokan era 2 pisos. É a academia do professor Cury, do boxe. Então, tinha capoeira aqui, tinha Kung Fu ali, tinha boxe ali, tinha halteres do outro lado. E era de madeira, com cera, assim, pintado. E eu me lembro que o mestre ensinou o que a gente chama de meia lua de compasso. E eu queria aprender rápido esse movimento, então eu dei um giro com a perna e para cima, outra perna da base foi pro chão, deu um estouro na academia, blum, caí, a galera começou a rir de mim, vou pegar um pulão depois na roda. E aí o mestre, calma, ginga devagar, você tem que gingar. Eu já queria jogar e já queria chutar. O mestre disse, devagar. A gente teve, naquele tempo, os encontros de academia, e para resumir, eu fui lá, desmaiei um cara, dei um movimento, chamamos de queixada, o cara caiu, dormiu. Depois teve outro encontro de academia, fui lá também, dei um golpe de giro, bateu, o cara caiu. Depois dizer, pô, você parece o carcará, você tem que gingar mais e tranquilidade. Aí teve um encontro com o grupo da Muzenza, tinha um tal de Paraíba, o cara forte, lá na Rui Barbosa, Academia Rui Barbosa, na Riachuelo, de domingo, e o mestre levou o pessoal para lá. E aí o mestre, só vai jogar você, e eu fui. E aí tinha um meio fortão, e o mestre, vá você, porque ele já confiava um pouquinho em mim. Eu mais sabia gingar, mas sabia chutar. Daí o cara foi lá para cima do aluno do mestre, e o cara não se deu bem, o aluno do mestre, e assim, pô, eu fui. E aí, resumindo, eu dei uma queixada que é com o pé, com o calcanhar, bum, lá foi o Paraíba pro chão, desmaiou, agora você é carcará, pega, mateicô. Então, comecei a capoeiragem, 74, na rua, como eu já citei, frequentando roda de rua, onde tinha alguma coisa que tinha sobre capoeira, eu ia para lá. Até no finalzinho da década de 70, eu conheci o mestre índio, na Academia Budokan, como eu falei. A capoeira, como eu aprendi, era 2 horas de aula, 2 horas de aula. Eu me lembro que esse exercício de aquecimento, polichinelo e correr, isso aí era direto. Quando eu fazia apoio ao solo, o mestre dizia assim, e abdominal, só para quando eu mandar. Então, eu conheci o mestre índio com 25, 24 anos, viril, hiper, super ágil, capoeira pura da Bahia. Ele chegou direto da Bahia para o Rio Grande do Sul, quando ele se estabilizou, mesmo e ficou. Então, era melô de compasso para lado, era cabeçada, era joelhada, era banda. Então, aquela capoeira que eu aprendi, nos dava muita segurança para jogar, porque era 2 horas de treino, o mestre índio não aliviava o pé, nunca foi de aliviar o pé, então você tinha que se sair dos movimentos, então você aprendia muito, porque a capoeira dele era muito pegada, capoeira de rua, de resistência. Eu me lembro que quando o mestre dava aquela aula dos movimentos, era repetição em cima de repetição, e quando jogava com a gente, não tinha dar uma queda e levanta e tal, o bicho pegava literalmente. Então o respeito para com o mestre era muito importante. Nós tínhamos pouco acesso ao mestre naquela época, os mestres. Porque essa época que eu estou falando era mestre Paulinho, era mestre Cerqueira, era mestre Israel depois, era mestre Monsueto, esses mestres que coordenavam a capoeira de Porto Alegre. Depois veio mestre Sandoval, Rio Grande, outras cidades. Mas Porto Alegre, daquela época a gente visitava outras academias. Os mestres ficavam tocando instrumentação, nós íamos nos degradearmos, literalmente.
cabeçada, cotovelada, mas depois nós íamos apertar a mão, ia para um lugar conversar, se for o caso, tomar um copo. Não tinha essa rivalidade pós o jogo. Eu me lembro de chutar mesmo para machucar, tanto vai como vinha, e depois nós saía, abraçava, conversava, era bem de boa. Mas era respeito aos mestres, era uma bateria de capoeira, 3 berimbaus, pandeiro, atabaque. O mestre cantava, abria a roda, jogava com todo mundo, depois os graduados, onde o couro comia, e depois ele passava a roda para nós jogar. Então, naquele tempo, se eu tiver que dizer, eu queria voltar para treinar daquele jeito, porque forjava bons capoeiristas completos. Tocava, cantava, não corria, do pau, vamos dizer assim, vulgarmente falando, literalmente falando, que é a gíria da capoeira, ou jogo duro como queira, ou jogo pegado como queira. Não tinha, nós usávamos muito tempo esse termo, não tinha nhenhenhé. Por exemplo, caía, levantava, não tinha, ia de novo. Então, era uma capoeira muito viril, muito aguerrida, pelo menos no nosso grupo. Então, eu era cordel amarelo, aquele tempo era verde, mas amarelo, amarelo. Como eu disse antes, eu já tinha um pequeno embasamento de capoeira, o mestre separava as pessoas para fazer exame. Quem quer fazer para cordel verde, para cá, verde, amarelo para cá, amarelo para lá, assim sucessivamente. Então, meus colegas diziam, cara, você já pode ir para o cordel mais alto, você toca, canta, joga e tal. E eu digo, não, vamos fazer todo mundo junto para o verde e amarelo, então que já tem. Não. Aí eu fiz, meu primeiro exame foi para o cordel amarelo. Eu pulei porque eu treinei anos direto e quando chegou na época do exame, eu já estava mais ou menos maturado, mais ou menos. Então o mestre me colocou para jogar com o mestre Cacau, com o mestre Serginho Zebrinha, também deu aula em Canoas, que já era graduado naquela época, e o Chico Bomba. Só os graduados que o mestre Índio tinha já faziam aula com o mestre lá no Petrópolis. Então eu fiz o exame ali, nunca pensei em dar aula de capoeira, nunca pensei em ser mestre de capoeira. Queria treinar capoeira, jogar capoeira. Mas daí o mestre estava divulgando capoeira para várias cidades do estado. Porque todo mundo vinha a Porto Alegre, porra, Índio, eu quero capoeira na minha academia, Índio, eu quero capoeira em tal cidade. Então o mestre começou a lançar os capoeiristas para dar aula no interior do estado. E aí surgiu uma oportunidade de Canoas. E aí eu vou entrar agora, literalmente, na capoeira de Canoas. Então, eu morava no Menino Deus, no início da década de 80, de 79 para 80, eu já estava nessa função de graduado, de querer dar aula, porque o mestre pediu. Então, me lembro que nessa época, o Júlio, um karateca argentino, fazia capoeira com o mestre lá. E ao mesmo tempo, paralelo a Canoas, eu dava aula no Menino Deus. Menino Deus foi depois. Na minha primeira aula que eu fui lecionar foi em Canoas. Então, o Júlio treinava lá com o mestre, karatê, não lembro qual o estilo, e ele dizia, eu tenho uma academia de capoeira em Canoas, não quer botar capoeira lá? O mestre falou assim, eu não posso assumir, mas eu tenho alguns graduados que eu vou conhecer o trabalho lá, depois eles vão assumir. Então eu não sabia se eu ia ficar em Canoas, né? Então eu fui a convite do mestre para dar aula em Canoas. Só que o mestre Índio deu as primeiras aulas em Canoas, na academia, na Calduro, na galeria, na BR ali, na Getúlio Vargas. Então, o mestre deu o início e aí, Carcará, fica você lá. E nessa época, eu conheci Alfredo, hoje mestre Alfredo, gente muito boa, um cara muito querido. E aí veio junto o Marcelo, Patacho e o Alemãozinho. Então eles também estavam indo a Porto Alegre para treinar um pouco com o mestre Índio. E aí eu comecei a assumir a capoeira de Canoas. O Alemão fazia capoeira comigo, o Alfredo fazia capoeira comigo, o Patacho poucas vezes ia lá treinar. Por quê? Porque sexta-feira era dia de roda. Então eu dava o treino para todo mundo, inclusive eles, e depois eu fazia a roda. Que eu me lembro nessa época, eu era cordel amarelo, com certeza, e o Dalmolino era cordel verde e amarelo. Eles iam fazer a capoeira junto lá em Canoas. O Alfredo e o Marcelo. O Patacho ia de vez em quando. Mas sexta-feira vinha pessoal de Esteio, Sapucaia, Canoas e, enfim, a roda ali pegava geral, porque era novidade a capoeira em Canoas. Não tinha. Então eu chegava ali, pelo amor do mestre Índio, começava a dar aula. Então a galera fazia aula comigo, tipo 2 vezes por semana, e sexta-feira tinha roda. E aí o mestre Índio largou na minha mão, a academia, e eu continuei seguindo o trabalho com o mestre Índio lá em Canoas. E paralelo, eu dava aula do Menino Deus, na academia também, Viva Bem, em Porto Alegre. Aí treinava comigo lá
Gavião, certo? Alguns alunos mais que não tiveram segmentos, né? Mas quem conhece a capoeira sabe. O Gavião treinava comigo. Inclusive, que é importante, quando eu comecei a dar aula em Canoas, eu tinha que fazer divulgação, roda. E eu já tinha uma leva de amigos. Então eu levava comigo o Jacozinho, hoje o mestre Jacó, levava o Farol, hoje o mestre Farol, Cunta, mestre Cunta, Biriba. Era a galera que eram meus colegas de capoeira e eu comigo aonde eu estava para capoeiragem. Então, no início da capoeira lá, muitos das minhas rodas, depois dos meus batizados, dos meus eventos, eles frequentavam a capoeira. Aí vem as rodas de calçadão, as rodas nas escolas, né? Aí começava a acontecer a capoeira propriamente dita lá da minha parte em Canoas. O Macaô, olha a história da capoeira. Eu conheci ele, na verdade, lá onde eu ia treinar no meio do mato, lá no Parque do Marinha. Como eu disse, eu ia para os parques treinar capoeira sozinho. Então, antes de fazer capoeira com o mestre Índio, estava eu, o Rolimã, quem conhece capoeira vai ser que é o Rolimã, o Fernando, eu acho que o Farol. Nós ia treinar capoeira e fazer capoeira nos parques, sem ter muita ideologia de que era capoeira. E também frequentei alguma roda, acho que era na Alberto Bins, do seu E. Eu conheci o Macau mesmo, foi lá no Marinha, que ele apareceu lá, não sei de onde, e nós estávamos treinando capoeira. Daí, Macaô, capoeira e tal. Depois, academia de mestre Índio. Então, eu vou falar de Canoas. Então, depois que o Macaô, que teve uma situação, o Dalmolini, eu e o Macaô, fomos fazer esse batizado com o mestre Índio, né? Porque eu sempre fui aluno do mestre Índio, nessa época eu entrava com ele. E eu me lembro que o Macaô e o Dalmolini foram fazer também a graduação com o mestre Índio. Dali, eu já tinha um tempo com eles dando aula, o Macaô se separou, não quis ficar com o mestre Índio e criou o trabalho dele, nessa época aí. Resumindo, o Macaô saiu do mestre Índio, que ia treinar lá com o mestre Índio, não teve muita afinidade com o pessoal da Oxóssi, vamos dizer assim, e daí então saiu. E aí foi o Alemão treinar com ele, uma galera, e eu continuei em Canoas dando aula pro Sapo, pra Karen, pra Patrícia, pro Mosquito, pro Tinhoso, pro Kid, a Rose. Era uma galera que tinha lá em Canoas, né? O Cachaça, que era o Beiço, o Joel Beiço. Uma galera ficou comigo treinando capoeira lá. Daí eles continuaram num outro trabalho. E volta e meia a gente se encontrava. Pois é, cara, como eu tive uma dificuldade em manter a capoeira em Canoas, eu acho que eles já tinham um movimento, que eu entendo a partir dessa divisão do Macaô. Como eu falei, finalzinho da década de 70 para início da década de 80, onde eu me firmei em Canoas. Eu sei que o Marcelo já fazia capoeira, no meu entendimento, era com o mestre Monsueto, tanto o Alfredo, que teve uma roda, que é essa foto icônica da capoeira lá na Rua Barbosa, eu estava presente, estava o Alfredo, estava o Marcelo, naquela roda que eu me lembro que foi depois do batizado do Caixeira Viajante, que o pau quebrou com a Muzenza, estava Cacau, Índio, Serginho, toda essa galera estava lá. E o Alfredo e o Marcelo já se encontravam lá nessa roda. Então, finalzinho da década de 70, certo? A capoeira já estava em movimentação em Canoas, mas o que eu firmo mesmo foi no finalzinho para o início de 70 para 80, porque eu montei um trabalho lá e fiz batizados, eu fiz eventos, eu fiz simpósios em Canoas. E como eu disse, e ao mesmo tempo eu dava aula em Porto Alegre no Menino Deus. Eu quero fazer uma retificação aqui, né? Que eu não sei se eles tinham algum movimento esporádico. Agora, eu fiz um trabalho periódico, montei a capoeira, divulguei a capoeira nas escolas, nos núcleos, inclusive tinha a Casa de Cultura lá do trem, tivemos aula de capoeira lá, eu dei aula na Matias Velho, dei aula também em alguns bairros periféricos de Canoas, e eu mantive um trabalho normativo de capoeira. Não era assim, vamos se reunir, vamos fazer uma aula, vamos brincar, vamos pro Capão do Corvo. Não, eu tinha regrado uma capoeiragem como de fato. Então, esse trabalho foi feito, como é que eu vou dizer assim, normativamente falado. Se você quisesse achar capoeira em Canoas, exemplo, segunda, quarta e sexta, eu estava lá em Canoas. E aí comecei a viver em Canoas para divulgar com os alunos nesse esporte. De escola, nos convidávamos para fazer apresentação de capoeira nos clubes, aniversários. E pontuar aqui que foi difícil para mim manter a capoeira lá em Canoas, porque quando eu comecei a firmar, isso que eu falo, a capoeira, a gente conseguia alguns apoios com as secretarias, com a prefeitura, com algumas escolas, a gente colocava faixa na cidade. Batizado de capoeira, Xóssi de Cacará. Eu botava faixa. De manhã, de tarde, já tinha arrancado a minha faixa. Aí eu botava uma faixa de noite. Aí de manhã tinha arrancado a faixa. Botava um fogo literalmente na faixa. Quer dizer, eu sofri um certo bairrismo do pessoal de Canoas
desse pessoal que estava confrontando, tipo assim, pô, esse cara não é de Canoas, esse cara dá aula de capoeira aqui, a nossa capoeira aqui em Canoas. Então eu passei por essa discriminação, não só capoeirista como racial, porque eu estava muito Bahia, né? Rastafari, cabelão, levava os negão para lá, e teve uma camada da capoeira lá, que não eram meus alunos, que discriminava a gente. Não queria que a gente tivesse capoeira lá. Muito pelo contrário dos meus alunos, que a maioria dos meus alunos que eu cheguei em Canoas era descendente de italiano, alemão, mas o pessoal que estava lá da capoeiragem, ao inverso, não queria. Então a gente pegava divulgações, ia para divulgar capoeira, jornal, televisão, enfim, faixa, a gente botava, aquele tempo, a gente colocava muita faixa de divulgação, para saber o local, até como referência para quem vinha de fora, saber onde tinha batizado. Os caras pegavam e cortavam a faixa, queimavam, botavam fora. E aí foi complicado. Então, por ser um cara de fora, negão, como eu falei, finalzinho de 70, início de 80, pô, o que esse cara quer aqui? Aqui a cidade é nossa. Então, houve esse bairrismo por parte de alguns de não aceitar. E até porque também, que eu digo, né? Eu finquei lá. Eu mantive um trabalho de capoeira lá. Quem quiser chegar na cidade procurar capoeira, estava lá com roda, estava lá com aula, me plantei lá. Tem uma passagem de capoeira em Canoas que, para mim, foi um episódio assim, muito ligado ao que eu estou falando aqui. Então, para não dizer que eu estou me vitimizando, ou fazer mimimi, glamorizando a minha fala, eu vou pontuar aqui. Como eu dei aula em Canoas, na Calduro, foi o início. Depois eu fui dar aula na academia do Celso, de Taekwondo, mestre Celso, grande amigo meu, certo? Também na galeria, dei aula no Ipicuê, na academia Village. Eu rodei Canoas, eu particularmente, né? Então, teve uma vez que a gente estava fazendo uma roda na academia, que era no centro de Canoas, não me lembro se era Tiradentes, não vou citar, não me lembro. Isso aqui é a academia Village, que era da Dona Graça, que me lembro com seu esposo, e eles tinham uma sala no fundo da casa, que era para atividades. E eu lembro que era um dia chuvoso, e eu já estava com uma capoeira bem bancada em Canoas, roda e tal, e tudo mais. E aí eu me lembro que eles estavam ali na frente da minha academia, querendo tumultuar a minha aula, tipo, que esse cara quer ir, vamos invadir a academia, que não sei o quê. Aí o Macaú já estava à frente do grupo. O Macaú era o mestre do grupo da galera. E aí, Alemão, Patacho, uma galera, até umas pessoas que trabalhavam no jogo, né, do bicho, junto lá. Era uma sexta-feira, e aquele tumulto frente à academia. E aí o dono da academia falou, mestre, tem um pessoal aí. Tipo, não, a aula aqui é particular, a roda não é aberta, é a roda dos meus alunos. Mas enfim, bom, continua a roda. E estava até chovendo, que eu me lembro. E aí quando eu vi, alguém entrou pelo portão de trás e adentrou a roda. Que era o Dentinho, hoje meu amigo, mestre Dentinho. Ele era verde e amarelo, e naquela época, se não me engano, era cordel azul para contramestre. Ele entrou no meio da minha roda lá, de opa, meu irmão, o que você quer ir? Velho? Não, que mandaram, não, que você não vai jogar. A roda aqui não é aberta. Não, mas coitado do Dentinho, mas o motivo que eu estou falando, os caras usavam os negão para se degladiar com o negão, porque eles não tinham condição de ir lá, enfim. Daí pegaram e jogaram o negão lá. Daí eu digo, cara, não é a hora aí. Então, eu vi que os outros queriam entrar no migué da força da academia para bagunçar, para criar tumulto, porque não era de Canoas. E a capoeira estava bombando em Canoas, capoeira Xós. Resumindo, daí o dono da academia viu, eu peguei, mandei as crianças embora para a porta da frente, peguei finado Kid, eu tinha um tal de cavalo, o Aires, que era forte, Kid, Tinhoso, Cavalo, os vovô, os mais graduados que eu tinha. Chega, galera, eu vou na frente, aí vocês vão, sempre que eu tenho que voltar para Porto Alegre, né? Daí, quando eu vi, tava aquele monte de gente na frente da academia. Não, caraca, olha aqui, é de colocar alguém, meu pai, qual o problema? Não, que não sei o que, rapaz, não envolve ninguém, o Macaô, eu e você, bora aqui na frente, colocar na mão e deu. Só que o Macaô, coitado, infelizmente que Deus o tenha, ele fazia taekwondo também, ficou pulando na minha frente. E eu de rapaziada, nós estamos aqui com a minoria. Só sei que eu vou resumir, né? Mas vou pontuar. Ele ficou pulando na minha frente, e toda a galera ali. Ei, qual é que é? E eu, muito bondoso, muito amoroso, aquele que queria se me ofender. Eu sempre tive as unhas compridas. Eu dei um pulo, grudei as minhas duas mãos na cara dele. Se receitar de óculos. Eu abri a cara dele com as unhas, né? E ele ficou a cara de vai, não vai, vai, não vai. E a minha galerinha ali atrás. Só que eles estavam no mínimo 3 vezes a mais do que meus alunos. E aí o Patacho, muito doido, digo, não, porque qual é que é? E vem.
Só que ele veio, ele deu 2 socos, eu travei o soco dele e já respondi na hora. Só que veio uma nuvem de homens para cima de mim, uma galera, e eu preocupado com os meus alunos. Isso em frente à academia. E aí eu, claro que eu não sou otário, meu irmão. Um monte de gente, fosse homem a homem, beleza. Aí eu corri para fora e a galera correu atrás de mim. E eu me lembro que o Kid, vovô, os meninos se defenderam, mas quando eram de Canoas, se saíram. Só que a bola da vez era o Carcará. Eu corri, que mesmo que tinha passarela ali, que eu pegava o Central, não tinha Transurb, pegava o Central, para voltar para Porto Alegre. Só que os caras pegavam de carro e ficavam me cercando, me procurando, para tentar me ofender, atingir minha integridade física. Mas como eu nunca fui bobo, eu guardei um negocinho no meu bolso, que também que eu não sou otário, entendeu? Vou me defender, né, cara? Estão na cidade deles, né? E aí estou de bando, e aí eu peguei e fiquei na parada. Mas daí deu polícia, correram, veio o policial, eu digo, não, cara, eu moro lá e tal. Ficaram um pouco comigo na parada, e os caras ficaram me cercando. E aí quando eu vi, tive que ir embora, caminhando. Canoas, fizemos batizado. Aí o Rei Zulu estava no auge, o Rei Zulu, eu dava aula na Academia dos Céus. Tempo de Rei Zulu, Pugilido, o Vinícius Guarilha também, trabalhava em Canoas, e tinha um bolão do boxe, eu estava envolvido com boxe, capoeira, enfim. E aí, pá, vai ter uma... Cara, não quer fazer uma preliminar no Rei Zulu? Se for na regra da capoeira, né, cara? Eu tinha um campeonato brasileiro de capoeira, no meu peso, que eu era mais levinho. Não, beleza. Então, tá, vou anunciar, aí pegaram o jornal e botaram. Mestre Carcará desafia, procura adversário para lutar. Veio o cara de Porto Alegre, o cara de Canoas. Só que o meu intuito naquela época era que regulava com o tempo de peso, era o Molino, o alemãozinho. Então, imagina, ele que está sempre na casa loucura, vai pegar o convite e vai estar comigo. Daí, que era a minha ideia, na minha cabeça vai vir o Damolino. Daí veio o Patástico, 80 e poucos quilos, né, para dar comigo, muito doido. E aí o pessoal lá na hora, o Celso, não, mas tem que ser do peso, né, a regra. Daí o Patástico, não, porque pode, vai tu mesmo, bora. Eu me lembro, tá filmado, eu me lembro que tinha todos os mestres, professores de arte marcial, ali na frente do corno, entendeu? O Nino, o mestre Nino, que era o árbitro. O mestre Ligeirinho era o meu segundo. Daí tinha uma galera ali, eu disse, não, vamos embora. Tem uma regra, né? Tudo tem que ter regra. Não pode isso, não pode agarrar, não pode o quê? Era na capoeira. Cara, eu dei tanto martelo na cara daquele Patástico, não sei como é que aquele cara não caiu, entendeu? Ele vinha para me agarrar e não tinha habilidade, mas estava daquele jeitão, veio para me agarrar e tal. E o menino, não pode separar e tal. Só que o seguinte, literalmente, né, todos os mestres estavam ali, deu a vitória para mim. Aí o Nino veio e falou assim para mim, o Nino me chamava de Neguinho, Neguinho, se eu der aqui a vitória para ti, a gente não vai ser hoje de Canoas. Olha o que fizeram com o Rei Zulu lá. Pegaram o Rei Zulu lá, invadiram o ringue e quebraram a cadeirada do pau e tal. Daí o Nino disse, tá, velho, beleza, quem tá aí tá filmado, quem viu, viu. Nenhuma. Daí deu a vitória pro Patástico. Beleza. Desci do ringue, fui lá pro vestiário. Quando eu vi, veio uma galera atrás de mim no vestiário. Só que aquele tempo eles vendiam garrafa com cerveja. Né? Aí só me lembro de correr do lado, acho que era do Canoas Tênis Clube, até o outro lado da cidade, nem sei pra onde eu fui correndo. Os caras, todo mundo atrás de mim, que loucura era essa, cara? Os caras vinham atrás, eu correndo. Tava Ligeirinho, tava Nino. Um dia eu até colher a fala do Ligeirinho, vamos, corre. Pô, se o cara ganhou, se ele jogou, por que os caras foram atrás de mim, velho? Entendeu? Enfim, mas eu me lembro dos mestres lá dizendo, pô, cara, a vitória não pode ter dos caras. Mas eu entendi o porquê que o Nino deu a vitória pro cara. Isso aí são as histórias de Canoas, né? Então foi essa parada aí. Aí saiu correndo de lá de cima, pegaram o Zulu, quebraram a cadeirada e correndo. E outro dia eu tinha que dar aula em Canoas. Mole, fui lá. Então, a cidade de Canoas, eu tenho um carinho muito grande por Canoas. Eu me lembro que às finais de semana eu ia para a casa dos meus alunos, convivi com várias famílias, Perizones e, enfim, falo muito do Sapo e outras pessoas. E eu tenho um carinho muito grande para a cidade de Canoas, porque ali eu estava também desenvolvendo a minha capoeira, o que eu aprendia lá, com o mestre índio, eu trazia para Canoas, a gente fazia campeonato, a gente fazia roda. Realmente, como eu falei, estava bombando, eu não sei se lá tinha, eu sei que na minha mão a campeonato estava bombando. Eu fiz simpósio, foi o mestre Miguel, foi uma galera. Eu me lembro que eu fui também no batizado do pessoal do Damolino,
o nome Palmares, né? Tava o Mestre Nô, tava o Lincoln. Eu fui lá, joguei capoeira, de igual para igual com os caras que vieram da Bahia, entendeu? Não encontraram nada, foram procurar, mas não acharam nada. Então, tem muitos alunos hoje, ainda em Canoas, que eu tenho eles no meu coração e volta e meia eu tenho contato com eles, né? Posso citar vários nomes aqui, mas posso esquecer de alguém, então não vou citar ninguém. Mas quando eles ouvirem o vídeo, vão saber de quem que eu tô falando. Então, ali em Canoas, eu cheguei a desenvolver o meu conhecimento. Muitas vezes eu ia para Salvador, eu mandava carta para Canoas para saber como é que estava as aulas, como é que estava o pessoal. Então, Canoas fez parte do meu aprendizado. Na minha formação, como eu estava me formando, também formei muitas pessoas de caráter, de personalidade, famílias. Hoje são pais, são famílias, e tem ainda comigo muita gente de Canoas. Me lembro da roda do calçadão, às vezes os caras vinham para fazer a roda comigo, mas não veio com o intuito de somar, de bagunçar, mas eu sempre tive uma passagem legal na capoeira, não deixava a coisa fugir. Claro que saiu os pontapés, me lembro, um dia chegou um bando lá, e eu tive que me segurar, Canoas, mas as primeiras rodas do calçadão que fez foi eu com o Grupo Oxóssi. No calçadão, no comecinho do calçadão ali, a gente fazia as rodas de capoeira, porque eu dava aula de manhã, e depois já fazia a roda de capoeira. E seguindo ali uma leva de capoeiristas hoje de Canoas, acho que legal que a galera siga esse legado, não pode deixar morrer, tanto meu como do Macaô, ou de quem segue a capoeira lá. Como eu disse, tem uma grande estima pelo mestre Alfredo, que é uma pessoa que frequentava a minha academia, depois de tudo ainda que aconteceu, ele ia lá na minha academia, jogava, participava, certo? Então é uma pessoa que tem uma referência também em Canoas, é o mestre Alfredo Angola. E os outros, né, estão na sua vida da capoeiragem, mas a capoeira de Canoas tem muita evolução, está evoluindo. Hoje eu sei que tem outros mestres que estão à frente do trabalho também lá. Então, eu só quero dar os parabéns para a capoeiragem de Canoas. Eu acredito que existe mestre de fato e mestre de direito, certo? Isso é minha opinião particular. Mestre de fato e mestre de direito. Tem mestres que é forjado dentro de uma associação, dentro de um grupo de capoeira. Nós saibamos que existe federação, confederação, ligas, né? No intuito de regulamentar a capoeira. No mundo todo, saibamos que existe uma academia, um lugar, um espaço que tu vai treinar. Aqui tem um mestre. Esse mestre vai fazer periodicamente exames em função de capoeira, vai te graduar até tu chegar a mestre. Beleza. Ah, mas eu saio do outro grupo, fui para outro grupo. Isso não importa. O importa é que existe um regime hierárquico de conteúdo que tu tem que ter para chegar a ser mestre, certo? Geralmente é de uma academia, é de um grupo, é de um mestre que vai te dar o conteúdo para você chegar a ser mestre. E tempo, vivência, pronto, vai galgar níveis por níveis por níveis. Não importa a cor, importa que todos os grupos têm sistema hierárquico de graduação, até você chegar compatível com o tempo, até chegar a ser mestre de capoeira. Tem mestres hoje, que o cara treinou 2, 3, 5, 6 anos, tem um grupo para lá e se gradua. Ou paga um bambá para outro mestre lá endossar o cordel. Tem mestre que faz isso e faz aquilo. Eu sou daquela geração, fui bebê da origem Salvador, Bahia, de morar em Salvador. Eu morei em Salvador, não foi uma semana, um mês, morei em Salvador. Eu morei em Ilhéus, eu pude conviver na minha época com os mestres pioneiros do mercado modelo da Bahia. Mestre Índio, que é meu mestre, mestre americano, mestre Gagé, final mestre de Mola, mestre Cebolinha, aí mestre Caiçara, mestre Pelé da Bomba, mestre Nô, todo esse pessoal aí eu convivi na minha infância da capoeira. Até porque o mestre Índio fazia questão que a gente fosse para Salvador para conhecer e pegar o dendê. Mestre Pelé da Bomba, infelizmente perdemos ele, é o meu avô, é meu mestre também, porque eu tinha muito contato com o mestre Pelé da Bomba em Salvador, de ficar lá, de treinar, pegar, ouvir o mestre falar. A minha graduação veio nesse sistema de hierárquico dentro de um segmento federativo ligado à associação do mestre, ao grupo do mestre Índio. Então, eu não pedi para me formar, como disse no início. Quem quer fazer exame tal, vai para cá, quem vai para lá. Só que daí nesse meio tempo eu vim dando aula, eu vim ganhando campeonato brasileiro de capoeira, sou tricampeão brasileiro de capoeira, campeão gaúcho, sul brasileiro de capoeira. Sou hoje o
o orientador responsável pelo Prêmio Berimbau de Ouro da Bahia para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Eu sou quem indica, sou um conselheiro do Berimbau de Ouro hoje para a Bahia, né? Tive o prazer de encontrar Mestre Nô, Mestre Dindo, em Salvador, a galera lá reconhecida do Berimbau de Ouro, sendo indicado, entendeu? Então, para mim, o cordel e toda essa questão é importante. Seguir a graduação, seguir o seu mestre. Eu estou com 6,4 hoje, turbinado, e já estou fechando 5 décadas de capoeira. Comecei com 14 anos, entendeu? 74, por aí. Então hoje já estou com 64 anos, então já estou com 50 anos de capoeiragem ininterrupta. Eu nunca parei na capoeira, né? Entre viagens para a Europa, hoje eu conheço 17, 18 países, por causa da capoeira, levando a capoeira como show, como folclore. Fiquei morando 3 meses na França, fiquei morando quase 1 ano na Espanha, com a capoeiragem, entendeu? Tem alunos meus que hoje estão fora do país, na capoeira. Então, hoje, nesse tempo todo, em relação quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né, a virilidade, hoje sim, eu me sinto realmente um mestre formado. Eu tive o prazer, faço questão de falar isso, o prazer e ser abençoado de participar em 2022 da Roda do Milênio, da Roda da Ancestralidade em Salvador. Mestre Nô, Mestre Curió, Mestre Pé da Bomba, Mestre Alabama, Mestre Dinho, Mestre Americano, Mestre Gagé, entre outros mestres da antiga da roda. Isso que me faz mestre, isso que eu sinto a minha mestria. Não é porque eu dava salto mortal, porque eu tinha 500 alunos, então, para mim, como diz as músicas de capoeira, é o tempo que te faz mestre. E o diploma e o cordel é uma consequência da tua caminhada. Tem que revalorizar e reconhecer também. Então, hoje é sabido que sou o primeiro mestre formado pelo mestre índio. E não é qualquer coisa, o mestre índio era muito rígido para formar o capoeirista mestre. Sou o primeiro mestre formado verde e branco da mão do mestre índio. E depois, consequentemente, o primeiro cordel branco da mão do mestre índio. E na época que eu me formei mestre de capoeira aqui no Rio Grande do Sul, não tinha muitos mestres. Só os mestres que eu falo de origem. Para mim já disse, os mestres de origem mestre índio, Rio Grande do Sul, mestre Paulinho, mestre Monsueto, mestre Cerqueira, mestre Ferro Velho. Esses que estavam aqui com o trabalho plantado, que vivenciaram a capoeira. Então eu sou a primeira geração de mestre formador do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo. Mestre Índio formou mestre Cacará, mestre Farol, etc., Cunta, etc. O mestre Paulinho formou mestre Carlos, mestre Peixinho. Então são os primeiros. Aí vai. Mestre, entenderam? Então esses são os primeiros mestres formados, indiscutivelmente. Como é que se formaram? Fizeram por merecer, buscaram o grau de mestria, contrapondo a minha fala de antes, é bem diferente como era antes. Se não tivesse naquele grupo, seguindo as normativas do grupo, fazendo o que o mestre mandava, tu não se formava mestre, dentro daquele sistema hierárquico que tem. E depois vem essa parte da federação, mas era paralela à federação. Eu sou fundador da CBC, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Professor Sérgio Vieira. A CBC hoje está inativa, mas eu estava fundando a CBC junto com quem? Com o mestre Finado Gato, da Senzala, Finado Mestre Mirão, Peixinho, mestre Burguês, mestre Mão Branca. Esses mestres fizeram um trabalho muito relevante da federação. Trouxeram toda a nomenclatura, criaram, formaram a CBC. Estava o mestre Catitu, enfim, vários mestres que estavam lá. Então, isso aí é que te faz tu se sentir mestre na capoeira e de direito e de fato, entendeu? Então, não é aquela coisa assim, eu quero ser mestre de capoeira, vou lá fazer o exame, vou cordel, me forma. Na minha época não foi assim, e eu acho que muitos não é assim. Eu vejo muita diferença da capoeira contemporânea para aquela capoeira dos anos 70, né, dos anos 70, onde eu comecei, dos meados dos anos 70. O mestre, vou começar pelo mestre, né? O mestre é uma pessoa muito respeitada por causa do seu conhecimento, da sua trajetória. Os treinos eram muito mais objetivos. A gente não se preocupava em fazer acrobacias. Nós nos preocupávamos em manter um corpo legal, não usar drogas, não se prostituir em segmentos geral que você possa entender, ser uma pessoa que seja exemplo, mas até mesmo dizer assim, você é graduado, você não pode se misturar com os moleques novos aí. Olha a sua postura, você tem que ter postura porque você seja um cara, professor de capoeira. A capoeira, naquele tempo, os batizados, a gente não tinha, eu sou da década de 70, internet, videocassete, raquete, janete,
Quando eu queria aprender uma música de capoeira, uma ladainha, tinha que pegar no mestre, o mestre me ensina. O mestre nem te dava bola, entendeu? Nem te dava ideia nenhuma, nem conversava contigo. Então, eu lembro que eu ia para os batizados de capoeira, São Paulo, Rio, Bahia, Curitiba, muito fui na do mestre Sergipe, e no domingo, que era a festa, que era a churrascada que existia depois do batizado, tinha a rodinha depois. Todos os grupos ali jogando capoeira e o bicho pegando, às vezes tem umas coisas meio fora, mas todo mundo ali, não tem mais isso batizado. Os caras vêm para os batizados já pensando em ir embora, até mesmo dentro do nosso grupo. Ah, domingo, é sábado, tem que voltar. Então, o contato com os mestres era diferenciado, porque se eu comparar daquela época, os mestres para hoje, tem uma puta diferença. Os mestres. Imagina aquele tempo. Então, eu me lembro do mestre Bandeiras, Carvoeiro, Miguel, Índio, Sergipe, Cacau, o mestre Leopoldino que veio para o Rio Grande do Sul, né? Outros mestres que vieram para cá. Imagina o mestre Leopoldino vir de terno e gravata. Aqueles mestres que vinham de fora da Bahia, era uma capoeira que o cara ficava paga para ver os caras jogar. Besouro Nicomédio, que eu veio jogar lá quando eu fui no Batata Buzenza, lá no Mestre Burguês, Besouro Nicomédio, o Touro, Rio de Janeiro. Esse pessoal que eu convivia na minha evolução da capoeira, no meu aprendizado, entendeu? Senhor, a gente botava a mão para trás, pedia licença, salve mais posso, entendeu? Hoje não, hoje tem uma galera, já diz a música do Mestre Barrão, pula de galingalho, se forma, tem capoeira que esconde, né, mas forma. Então a capoeira hoje, no meu modo de ver, está muito mais preocupada em aprender acrobacias, está muito mais preocupada em primeira pessoa, mas esquece daquele que abriu as portas, que ensinou, né, que passou conhecimento, que muitas vezes deixou da sua família para ir para um outro estado, outro município, fazer o batizado, ajudar o seu aluno a plantar o seu trabalho. E a galera não reconhece hoje, que hoje pode reconhecer porque já é mestre, está com um trabalho bom de capoeiragem. Então, hoje tu quer pegar uma ladainha, tu vai na internet. Hoje tu quer aprender um pandeiro, tem um tutorial do pandeiro. Hoje tu quer aprender uma queda, tu vai lá. Eu falo muito para os meus alunos hoje, ter cuidado da nomenclatura da capoeira. Seguir a risca o que o mestre ensinou, nossa linhagem, que é capoeira de rua, do mercado modelo, que daí não foge. Ah, mestre, é beija-flor, é uma espinha, é não sei o que. Cara, vamos ver aqui como é que se passou. A espinha. Ah, é benção, é universal. Martelo, é universal. Ponteira, bicuda. Aí, armada, rabo de arraia. Queixada, ó, esporão. Ah, um giro. Esporão de costa, é uma chapa giratória. Então isso se perde, que uma galera se influencia pela internet, se influencia pelo outro grupo. Esse mês, se eu não me engano, esses 2 meses, teve 4 campeonatos mundial de capoeira. Teve o Mundialito da Buzenza, teve o outro lá do outro, teve o outro, entendeu? Então aí tu vai ver os caras jogar, é uma capoeira dura, né? Mas foge. Como eu falei, eu sou do tempo lá nem era a Federação de Capoeira, era o Departamento de Pugilismo, que tinha a Federação de Pugilismo que levava os capoeiras para o departamento, né? Era ponteira, era martelo, dava para deitar o mesmo, não tinha diferenciado. Então há uma evolução, a capoeira é um camaleão, ela tem que evoluir, ela não pode perder a sua observação mordaz, ela não pode perder esses fundamentos, esse respeito que existia antigamente dos capoeiristas. Eu acho legal, essa geração nova está de parabéns, é outra capoeira. Eu digo assim, capoeira é uma só, mas é outra forma de fazer a capoeira. Né? Hoje o cara bota o dedinho pra ginga, todo mundo de bonezinho, de bandana. Não, senhor, só o mestre lá, grão que vinha com boné, com chapéu. Hoje todo mundo bota bandana, bota ali negócio. Tem uma capoeira mais dura hoje, que tá pegando nome, né, em vários centros de cidades, que antigamente também tinha, mas como eu disse, trocava o jogo, apertava a mão, estava de boa. E hoje tem alguns que não vão para a roda, tem medo de se experimentar, que sabe que a capoeira é dura, mas tá no TikTok, tá lá na internet, tá, não viu na roda, não correu o mundo, mas isso faz parte do ser humano. A capoeira ela é uma só. É um camaleão, geração nova, bacana. Então tudo tem o A, o B, o C, e a gente vai fazendo a capoeira conforme o seu entendimento. Eu acho que os governos têm que abrir o olho, abrir a mão para salvaguardar os mestres, os griões da capoeira, os mestres antigos, que eu disse, deixaram sua família, deram muito para a capoeira, foram perseguidos e até hoje foram pessoas que foram discriminadas, levou a capoeira além mar, atravessou o Oceano Atlântico, levou para os 5, 4, 10 mil países da capoeiragem. Eu vejo com um olho de preocupação. Eu gostaria sim que a capoeira tivesse um player,
né? Que todo mundo tivesse a mesma nomenclatura. Eu fiz um trabalho com meus alunos, um dia ainda vou botar aos 4 ventos. O taekwondo é coreano, todos os golpes em coreano. Kung Fu é chinês, os golpes são em chinês. Por que a capoeira não tem os golpes em Yorubá, em Jeje, em Nagô? A origem da capoeira é africana, ela é afro-brasileira. Mas os subsídios, os rumos da capoeira foi a religiosidade do negro, a crença do negro, a dança do negro, a música do negro. Por que a sociedade ainda reluta contra a nossa ancestralidade, contra nossas origens? Capoeira já diz, é preto, é de negro, é senzala, é quilombo. Não estou falando que nada impede, né, da outra praticar, mas estou falando que tem que trazer para a capoeira as suas origens. Pegar os griões e ver como é que se falaria um golpe de capoeira em Urubá. Não, capoeira não pode. Ela tem que ser assim porque ela é brasileira, ela é afro-brasileira. Se não fosse o negro, não teria capoeira. Então eu vejo com esse olhar atento à ancestralidade, a salvaguarda dos mestres mais antigos, a salva o fair play da capoeira. E se eu for do Brasil, se eu praticar uma arte oriental, qualquer pessoa que eu for, o golpe é o mesmo. O nome do golpe é o mesmo. A capoeira, não. Para mim, né, o egocentrismo dos capoeiristas, alguns, que do meu grupo é assim. Vamos rebuscar Bimba, Pastinha, Valdemar, os mestres antigos, são os pioneiros. Buscar esses mestres griões para trazer deles para nós a capoeira. Senão amanhã, o que vai? Já dizia o mestre Pastinha, mas Barrão canta, né? Que um dia a capoeira vai virar balé. Vai virar balé, vai perder a observação mordaz da capoeira. Capoeira é luta, ela nasceu no intuito de luta. Capoeira é jogo do jogador, capoeira tem o canto do cantador. Capoeira tem muitos subsídios que tu pode viver como historiador de capoeira, como um cantador. Tem muitos mestres hoje que estão vivendo da musicalidade da capoeira. Então a capoeira vai te dar tudo que tu precisa, tudo que tu precisa. Só que nós não podemos abafar isso, não podemos abafar a ancestralidade da capoeira. Então eu vejo com esse olhar de preocupação do futuro. Essa geração nova está preocupada com o seu mestre, que ele ensinou, que ele trouxe, que abriu os caminhos. Agora que você é mestre, cadê? Né? Vai lá visitar o seu mestre, liga pro mestre, conversa com o mestre, vê que o mestre está precisando. Né? Porque se não fosse ele, o senhor não estava aí. Entendeu? Mas não, essa minha geração, já falei, já está abrindo 65, 70 e amanhã, né? Depois o cara vai embora, porque o meu mestre era miserável, pô, meu mestre era porreta, pô, o mestre tinha uma capoeira, o mestre não está mais com você. E quando o mestre está com você, o que você fez? Procurou o mestre? Eu sei que todo mundo tem a sua vida, mas se você está na capoeira, bate de cabeça para aquele que lhe ensinou, respeita o mestre lá, velho. Traga o mestre para junto, conheça o trabalho do mestre, veja que o mestre que está precisando, não fique pulando de moita em moita. Baixe a cabeça, respeite a ideologia do grupo, a ideologia do mestre, vá buscar conhecimento. Então hoje eu vejo com esse olhar. A galera não está dando mais atenção para os mestres, para os griões da capoeira, não estão se preocupando em saber como é que o mestre está, que ensinou, estão preocupando que botar dedinho e bolinha no cabelo e fazer não sei o quê, e não está se preocupado com a raiz da capoeira, né, que ele ensinou, a baiana, a raiz da capoeira de Pernambuco, São Paulo, Rio, todos os estados onde a capoeira se fez, que os mestres desbravaram aí o Brasil, desbravaram a Europa. Então essa geração nova vai ter mais atenção a essas questões dos mestres, da raiz da capoeira, da ancestralidade da capoeira. Nunca me esqueço, minha primeira estada em Salvador, a pedido do mestre Índio, dizendo assim, você tem que ir lá conhecer a capoeira, conhecer aquele mercado modelo, na década de 70 para 80, aqueles mestres que eu peguei muita festa de largos. Hoje tá mole jogar festa de largo. Também não tá muito mole, não, que o pau quebra. Mas nós saía lá da subida da Corrida Sagrada, Bonfim, jogando capoeira. Então, esse momento marcante para mim foi essa minha estada na Bahia. Ter jogado, não tirar fotinho com o comércio antigo, com o comércio João Pequeno. Ter feito show com o mestre Caiçara. Tinha o mestre Caiçara ali cantando, apitando, jogando. Conhecer o mestre Pé da Bomba, onde poder sentar com ele e ficar horas e horas ver o mestre trocando ideia. Então, esses momentos para mim foram mais marcantes nesse sentido, de poder chegar na Bahia, ver em vida ainda esses grandes mestres na capoeira e ter a oportunidade de ter jogado. Para mim, jogar com o mestre João Pequeno é uma história da capoeira, na minha juventude. Não tem dinheiro que pague. Fazer um show com o mestre Caiçara lá no Palácio de Amaralina, o mestre Caiçara canta amando do mestre Índio, para não dizer, né? Fizer show na Moenda, o pessoal lá de show, espetáculo. Então é isso que me marca. E claro, a vida hoje, que eu digo para essa galera, eu sobrevivo da capoeiragem. Meu irmão, capoeira é trabalho.
Eu trabalho com capoeira. Às vezes eu vejo na internet lá os caras queimando os capoeiristas lá no Terreiro de Jesus, no Mercado Modelo. Ah, quando é que os caras vão pedir dinheiro? É o trabalho dos caras. O único lugar que você vai no Brasil, no mundo, que tem capoeira 25 horas é na Bahia, Salvador. Seja no Terreiro de Jesus, seja no Mercado Modelo. Eles são profissionais da capoeira. Eles têm que cobrar. Aí o cara vai lá, tira foto, faz documentário, vende na Europa, vende no seu canal de YouTube, está monetizando, e o mestre está lá jogando capoeira, que é só de canto grau, pulando, jogando, e você não quer pagar sua foto, pagar sua filmagem pro mestre. Você está maluco? Entendeu? Esse trabalho dos mestres aí na capoeira é importante. Cobrar dos caras, tem que pagar. Não, os caras estão o dia inteiro pulando no capoeira lá, os caras vão lá e não querem pagar. Então, para mim, esse momento me marca de saber desses caras que estão lá hoje, que eu vejo esses mestres da minha geração já não estão mais na atividade que eu estava antigamente, mas estão lá, resistência do Mercado Modelo, estão lá, resistência do Terreiro de Jesus. Se que o mestre está lá, o mestre está aqui. Eu tenho muitas referências na capoeira. Eu sempre falo, em primeiro lugar, o meu mestre. O mestre índio era um cara que veio periférico, né? Chegou aqui no Rio Grande do Sul, montou 300, 500 alunos, sai aluno pela culatra da academia. Negão, teve que enfrentar karatecas, recordista. Os caras invadiram a academia do mestre aqui em Porto Alegre. Porque sabe por que ele invadiu? Que inveja. Chegou um negão baiano lá, encheu de capoeirista. Outra coisa, era um negro, ou quase nenhum. Essa era todo mundo, loiro de olhos azuis, da faculdade, doutor, engenheiro. A academia do mestre era desse tamanho. Então, como referência minha, em primeiro lugar, é o mestre índio. Por causa de tudo que ele enfrentou, tudo que ele fez, que ele divulgou a capoeira aqui no Rio Grande do Sul. É uma pessoa que levou muitos capoeiristas que estavam lá no Mercado Modelo para a Europa, para se plantar lá e ganhar o seu dinheiro e ter sua academia. Também é um exemplo de homem, cidadão, de mestre de capoeira. Então, quando eu vi o mestre sair no S dobrado, subido em peão de mão, girar 2 vezes, caía na ponte, voltava, dava aquele pulo, Casmialô, ele mais Cacau, nunca vi nenhum jogo igual aquele. Era centímetro, hoje com papá, no show da Moeda, no show da Praça, no show aqui no Batizado, não tem. Então, e a minha segunda referência de serenidade, de conhecimento, de cantador, tocador, mas pegada bomba, que Deus o tenha. Isso aí é um ícone da capoeira. Ah, rapaz, são grandes, mas a maior enfrentada é a seguinte: é se estabelecer no lugar, é o apoio do poder público que falta, é o reconhecimento da sociedade. O poder público tem que amparar o mestre. Ele é um produtor cultural, ele é uma identidade cultural, ele é um fazedor de cultura. O mestre forma opiniões, forma caráter, forma personalidade, né? Os mestres que eu estou falando, né? Realmente. Então, essa dificuldade de a gente chegar... Eu não moro aqui, hoje eu moro em Lajeado. Eu estou há 30 anos em Lajeado, eu não moro em Lajeado. Então, hoje tem um trabalho até na prefeitura, mas é coisa que eu tive que lutar muito para segurar. Então, eu vejo que se o Estado amparasse os capoeiristas, esses que eu falo mais antigos, que trouxeram capoeira, não teria tanta dificuldade de entrar numa escola, entrar numa universidade. Ah, mas bater na universidade, capoeira tem que ser o cara formado em educação física. Não, tem que ser uma educação física. A capoeira não tem a ver com a formação do capoeirista para dar aula de capoeira com educação física. Quem tem o seu diploma, beleza, mas o mestre é idôneo saber, entender? Cultura popular, certo? Essa lei aí, 10.630 e pouco, tem que ser aplicada, e hoje não é aplicada. Está aí um leque. Essa lei é aplicada nas escolas de ensino da matriz africana indígena, mas tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um bom lugar para trabalhar. Então, a dificuldade que eu vejo é isso: é a discriminação, o racismo, o poder público que não apoia os trabalhos, e esse reconhecimento para poder se plantar e trazer. Quem é capoeirista, quem sabe o que eu estou falando, quantas pessoas já passaram pela mão dos mestres que ele fez um trabalho que muitos não fazem, até o poder público não faz. O mestre entra onde, às vezes, o poder público não consegue entrar, faz um trabalho periférico. Canso de receber pai e mãe dizer: meu filho fez tudo que foi atividade, mas na capoeira que ele se encontrou. Então, a dificuldade que eu vejo é esse: é o reconhecimento do poder público, é poder tirar um pouco dessa discriminação da capoeira, né? E trazer um mestre, um amparo financeiro e social para poder se plantar e divulgar mais da capoeira. Então, se me chamar Renato, não olho para trás. Paulo, tampouco. Narciso, faço assim. Mas se chamar Carcará, o mestre Carcará, já... Então, eu só comecei a me entender depois que eu comecei a praticar capoeira. 14, 15 anos, né? Cheio de espinho no rosto e cabelo tal, polícia no pé da gente, a gente podia ir pro centro, ou caminhar, cabelo tal, parado. Então, era meio... não se entendia.
Joguei futebol, nada. Mas quando comecei a praticar capoeira, eu vi meus colegas, eu tenho, né, um parceiro, Mestre Grilo, que era parceiro meu de treinamento. Pô, vai lá, conseguiu fazer um macaquinho. Nós vibrávamos com o outro. Pô, que legal, fez um macaquinho. Aí tu fazia uma ponte, uma reversão. Pô, fez um peão de mão. Então um incentivava o outro, né? Tinha mais farol, mais cicunta. Aí uma galera toda que me acompanhava. Cerejeirinho, Biribas, que mais estava afim comigo. E aí a gente treinava e a gente comecei a me entender como gente. Como assim como gente? Porque aí eu ia jogar, o cara, pô, jogou legal. O mestre vinha, dava um coisa, mas eu segurava mais ou menos legal o jogo ali. O mestre, pô, que legal. Então, a partir da capoeira, você me entender, você é viajar, você é conquistar corações, você é ser visto, né? Acabou a minha invisibilidade social. Aí eu ia para casa de um colega, tinha um aniversário. Então, capoeira para mim é uma filosofia de vida. Não fumar, não beber, se vestir legal, trazer conhecimento, buscar conhecimento, respeitar os mais velhos. Já vi da minha ancestralidade, da minha africanidade. A partir da capoeira, tudo isso explodiu, né? Quando eu falo para a galera assim que eu só sei me entender depois que eu fui morar em Salvador, alguns ficam, porque lá está a minha cultura, está o meu axé, está a minha capoeira, está o meu reggae, está toda a minha ancestralidade. E aí o que acontece? Que daí eu comecei a me vestir. Quando eu vim de Salvador, minhas primeiras vezes, que eu fiquei morando em Salvador, vivi muito tempo em Salvador. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu trouxe aquelas batas de Ceará, aquelas batinhas, toda bordada, aquelas calças de tipo linho, chinelinho, sandáliazinha. Eu andava assim. Então, essa é a minha identidade. Daí o pessoal, pô, essas batas aí. Teve até um tempo que tinha uma novela da Globo, assim, que faz tempo isso, que tinha o Lima Duarte, se não me engano. Era um pintor, a apelido era Cachucho, que tinha uns cabelinhos curtinhos, umas batinhas e pintava. Daí os caras, o Cachucho, faz o Cachucho. Então, eu vestia aquelas batas que eu tinha, que eu trazia da Bahia, sandalinha. Então, eu me identificava com essa era a minha identidade. Não, andava com o birimbau para cima e para baixo. Então, capoeira para mim é uma filosofia de vida, é meu ganha-pão, é onde eu constituo família, é onde eu me encontro, é onde me atura, é onde eu consigo me expressar, é onde eu consigo viajar além mar, é onde eu me sinto bem. Então a capoeira para mim é uma filosofia de vida, eu não me vejo fora da capoeira. Aprendi muito filosofia de vida com a capoeira, de ponderar, respeitar, ensinar, aceitar. Então a capoeira para mim hoje é esse escudo, ela me blinda, ela me enaltece, ela me puxa a orelha, ela me faz ver de vários ângulos muitas situações que eu não entendia antes na vida. Conhecimento, né, empírico, muita vivência, e isso me fez ser o que eu sou hoje, um capoeirista. Bom, eu penso que as perguntas foram muito pertinentes, eu consegui me expressar, consegui falar um pouquinho, mas eu queria falar em relação a Porto Alegre, a nível de capoeiragem, né? Quando eu comecei, eu disse que eu ia procurar capoeira, tive um contato com vários capoeiristas, né? Doía muito na gente quando a gente ia para os parques de capoeira. Eu levava alguns alunos, né? E dizia, vai um bando de bandistas, os caras lá são da macumba. A macumba é uma ave, é um instrumento de percussão. E muitas pessoas não queriam fazer a capoeira porque achavam que só tinha preto e a maioria era humilde, né? Então, só tinha negros. E às vezes a gente se sentia rejeitado, né? Discriminado porque éramos capoeiristas. A gente ia para o Parcão, Menino Deus, a gente ia para o Marinha, a gente ia para a Redenção. Essa situação que eu queria fazer um bate-bola, né? Foi muito triste. A gente ser perseguido por ser capoeirista pela sociedade. A mãe não deixava a filha fazer capoeira. Então a gente era perseguido, né, pela sociedade. As pessoas não queriam fazer a capoeira porque tinha a maioria humilde. Então isso muito nos magoava, né? Muitas que só queriam fazer a capoeira e não deixavam se misturar com a gente. Às vezes eu ia na casa do aluno, disse, mestre, passa lá, que eu vou junto. Eu passava lá, fulano tá em casa. Não tá em casa. Tá, desculpa. Sabendo que o cara estava em casa, queria ir pra capoeira. Mas não, a mãe e o pai não deixavam, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, de Paraná, o sul do Brasil, de Paraná para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi muito difícil implantar a capoeira. Eu tive muita dificuldade aqui em Lajeado, estou há 30 anos em Lajeado, tive muita dificuldade de implantar a capoeira pelos olhares, né? Desconfiado, que, pô, esse cara... Eu estava na Europa, da Bahia, da Bahia Torres para
para Lajeado. E aí a galera não aceitava. A gente, o que esse negão quer no meio do pessoal? Ah, esse negócio de capoeira aí, essa coisa aí, isso não é para ti. Como não é para ti? Então, isso tudo que a capoeira passou é muito triste. A gente trazer uma cultura, né? Uma cultura ancestral, uma cultura de transformação, de inclusão, e ter que passar por isso. Ainda hoje a gente tem algumas situações, né? Mas graças a Deus eu não fico no mimimi. Eu fico dizendo que não aceito essa situação. Quando ela se apresenta, eu me imponho. Eu levo a capoeira para a universidade. Hoje eu dou aula junto à universidade de capoeira, dou aula junto à prefeitura. Mas foi difícil e ainda sinto essa situação, mas já deu uma melhora. Deu uma melhora porque os veículos de comunicação, até mesmo as imprensa, lida, falada, audiovisual, traz a capoeira nas novelas, traz seriados com capoeira. Hoje sei que a Disney até está tendo um trabalho com a capoeira, filmes estão tendo capoeira, crédito a Van Damme e outros hollywoodianos que levou a capoeira para os seus filmes, né? E trazendo o Brasil à frente. A minha fala seria hoje um apanhado dessa situação, que não discrimine a capoeira, leve seu filho para a capoeira, como toda a profissão, legislativo, executivo, judiciário, tudo tem problemas, um mais torto pela esquerda, outro mais torto pela direita, mas eu faço questão que as mães vão nas minhas aulas assistir, para ver quem é o mestre, quem é o professor. Isso tem toda a profissão, tem falsos médicos, falsos tal. Na capoeira não ia ser diferente, só que na capoeira são as pessoas. Então a minha deixa é essa, tentar desmistificar que a capoeira só tem preto, que a capoeira não aceita outra etnia, né? Que a capoeira é marginal que está ali. Então, se falar de Rio, São Paulo, Bahia, nos periféricos, veja quantos mestres, quantos grupos tem de capoeira. É aquela linguagem corporal de inclusão, que é onde eu disse que o governo não vai, e ela está lá para transformar, para, né, trazer o cidadão para a sociedade, com o veículo da capoeiragem. O recado que eu deixaria para todos, em geral, da capoeira: respeite seu mestre, respeite seu grupo, traga o seu mestre para junto de si, procure saber, busque mais conhecimento da capoeira, não deixe a capoeira ficar no modismo. Aproveite a capoeira para transformar, para criar núcleos capoeiristas, fazer eventos. E tem uma situação hoje na capoeira que o mestre está velho, não é mais convidado, a não ser que o mestre é muito velho, como o ancião. Mas uma geração, tipo a minha, que ainda tem lenha para queimar, né? Tem que trazer esses mestres para dar palestra, vivenciar a capoeira, jogar um pouquinho, né? Então não pense que hoje você amanhã vai ser aquele mestre que hoje você não convida para o seu evento, porque não dá mais salto mortal, não dá mais flick, não faz mais que pulação, não joga com todo mundo direto. Mas tem muito mestre da minha geração que joga a roda inteira, canta a roda inteira. Então o meu recado é isso. Não esqueça daquele que um dia abriu a porta, ele estendeu a mão, abriu a sua academia, ele ajudou, e de repente hoje você está numa visão que aquele mestre não é mais bonito, mais legal, porque não canta tanto, não joga tanto, não é tão forte como era antigamente, e não salta como antigamente, né? Estou ficando velho na cadência e na ginga, na batida do gunga, com saudade de bimba. Se um dia eu ficar velho, sem ter perna para jogar, vou pegar meu birimbau, mais uma vez eu vou cantar. Então é por aí, as músicas de capoeira já falam aí, né? De muita situação que a gente vai enfrentar. E hoje sou eu, amanhã pode ser você. Pega pra matar e corpo, carcará, um vai morrer, carcará. É isso mesmo. Opa! Carcará, coragem do criou. Eu vou só reposicionar o seu É contigo não aí. vai atrapalhar, tá? Tá. Mas eu vou só puxar ele pro lado um pouquinho. E ainda hoje, acho que vou fazer uma pausa. Por favor. Vi barulho de portão, achei que não. Ah, que Pedro cortou, pode continuar? O senhor pode continuar de onde o senhor parou, eu faço a edição. Tá. Mestre, dá uma pausa na lista aqui. Tá quanto ali não sei se eu consegui resumir ali o carcará.
O apelido tá bom. Quero até fazer uma pausa aqui. Pode ser? Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Tava boa de perna, sério. Boa, 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 boa. É, hoje não sei correr muito, não. O joelho tá tudo... Ah, é isso. Aí sim, deixa eu à vontade de lá. Quando der, bem, ninguém me enxerga mais. Eu já me empolguei também. E sempre que É que tu vem aquele negócio, claro, sabe? e aí, Cabeça. uma coisa com a outra.